quero ir pra sua festa com um vestido transparente. Como assim, Alice? Eu quero mostrar meu corpinho. Louro platino não é cor pra criança, né? Mas eu não sou mais criança, Dolores. Ah, não? Você é o quê? Mulher? Sim, eu já sou mulher, sim. Tá querendo envelhecer antes do tempo, é? Já de ser otária, aproveita. Dolores, eu já vou fazer 15 anos. Adultização. Substantivo feminino. Ação ou efeito de adultizar, tornar adulto, adotar comportamentos típicos da vida adulta ou de ser tratado como um adulto, normalmente aplicado a crianças e adolescentes cujas etapas naturais de desenvolvimento tenham sido antecipadas precocemente. No cenário atual, uma temática que ganhou um grande destaque foi a adultização infantil. Muitas crianças não só têm acesso a esses conteúdos, como também produzem e divulgam. Muita parte dessas crianças são muito motivadas pois querem reconhecimento na internet. E a monetização também influencia muito elas continuarem na internet, que é o principal local de comunicação e de exposição dessas crianças a predadores sexuais. Infância. Período inicial da vida humana que vai do nascimento até o início da adolescência, geralmente a partir dos 12 anos. Qual que era a definição de criança antigamente? Nossa, isso é tão difícil, né? Porque eu também não sou uma especialista sobre a história da criança, mas pelas minhas leituras, o que eu já pesquisei, o que eu já tive a necessidade de ler sobre o tema, a criança pouco importava, né, dentro de algumas sociedades. Se a gente pensar sociedades indígenas, as crianças elas faziam mais parte, né, do grupo, elas estavam sempre com a mãe, vai para o trabalho, cuida da agricultura, tem a proximidade. À medida que a sociedade vai ficando cada vez mais complexa, a sociedade, né, as camadas sociais vão ficando cada vez mais elásticas, distanciadas umas das outras, a gente pensa, por exemplo, que no mundo do trabalho, por exemplo, se a gente pensar nas fábricas, a criança só trabalha. Ela não tem o seu espaço de lazer, de brincar, não há tempo para isso. Mas também, para as camadas mais altas, essa criança é quase invisível. Não existe como hoje uma preocupação com a criança, os estudos que temos sobre hoje, as etapas de aprendizado, a importância da primeira infância. Imagina, no passado não existe a primeira, segunda infância, existe a criança, o adulto, o adolescente nem existe, né, nem faz parte desse processo, ele tem que passar direto de uma etapa para outra, e ele tem que dar, o adulto é o que importa. Pensando até o período da Idade Média, as crianças pouco sobreviviam. Chegar até os 5 anos de idade era algo incrível. A prole, né, em grande quantidade, se dá até por isso mesmo, quase ainda uma questão animal. Muitos filhos, porque muitos vão morrer. Muitos não vão chegar aos 5 anos de idade porque vão por falta de alimento, por uma má alimentação dos primeiros meses, né, do aleitamento. Acho que a gente chegou naquilo que se acredita, né, numa sociedade que pensa, né, que é racional, que acredita na ciência, entender que são fases importantes, entender, aí, né, lembrando tal, de um Piaget e outros estudiosos que regem, né, a nossa leitura educacional, de entender que as crianças têm que viver etapas, e se elas não vivem essas etapas de maneira correta, alguma coisa no futuro vai dar errado, alguma coisa vai ficar faltando. E no passado, gente, o passado da vida era como era, né? Eu brinco bastante, gente, assim, aos 10 anos você tá lá limpando o cavalo, se você é de uma camada social X, você já pega aos 11, 12, sobe no cavalo e vai pra guerra, né? Vai e faça isso, ou entre lá e vá para a fábrica aos 6 anos de idade, já pega os preguinhos que estão no chão, enfia a mão na máquina que seu braço é fininho, né? Coloca a mãozinha lá. Então não existe. O brincar era os espaços que são naturais que a criança sempre busca. Mas no cotidiano, isso não era uma preocupação, nem, né, dos adultos, não era uma preocupação. Pensando numa referência de estudo com pessoas dos anos 70 dentro da história, da historiografia, Felipe Arriet, que vai trabalhar com essa temática,
o Piaget, que vai fazer isso anteriormente, já né, antes até da década de 50, não lembro direito qual o período, mas vai por aí. Então é século XX, é o século, até mesmo para discutir a adolescência, né? Porque também é isso, né? Quando qual é a fase da infância, né? e do mundo adulto? Para as meninas é muito fácil, né? Menstrua, já é mulher, casa. O que hoje a gente entende, por exemplo, como uma pedofilia, que a gente consegue entender e perceber que essas crianças, mesmo menstruando, elas não estão prontas, não existia no passado. E é um passado, em alguns lugares ainda existente, porque ainda existem algumas sociedades em que esses casamentos são permitidos, em termos jurídicos, governamentais. Aqui não, no Brasil não, existe um estatuto da criança, que bom, muita gente reclama, que bom que existe, que respeita, que preserva crianças e adolescentes que precisam ser cuidados, né? A gente sabe a necessidade deles serem cuidados. E mesmo cuidando, olha só quanto problema que a gente ainda tem, né? Vê lá o quadro da Infanta Margarita, que é aquele quadro clássico do Velázquez, né? A princesa e tal, que morre aos 21 anos depois de 6 partos. Porque, né, começa a ter filhos aos 13 anos de idade. Não vai dar certo, é claro que não vai dar certo. E até por isso se explica tantos homens mais velhos casando com pessoas mais novas, porque eles vão ficando viúvos. Apesar da nossa temática principal ser a adulteração infantil, nós precisamos falar sobre a pedofilia. Um exemplo claro disso aparece no filme A Hora do Pesadelo, de Fred Krueger, que conta a história do personagem Fred e que mostra um pouquinho de como a pedofilia acontecia, já que o personagem Fred Krueger era um pedófilo e ele trabalhava como jardineiro em uma escola infantil. Bem, como o personagem, o Fred Krueger, ele tinha acesso a essas crianças, era muito mais fácil para ele tirar fotos e afins. Eu não vou entrar em detalhes. Mas com esse filme, percebemos como a pedofilia ela evoluiu. Porque, por exemplo, agora os pedófilos conseguem acessar as redes sociais e ter acesso a diversas fotos e vídeos, já que as próprias crianças e os próprios adolescentes postam fotos e vídeos seus nas redes sociais, nas mídias. Então, principalmente com o algoritmo, isso fica muito mais fácil e o pedófilo consegue ter muito mais acesso a diversos conteúdos. Então, hoje na internet, nas redes sociais, as empresas elas podem falar com o público e segmentar esse público de diferentes formas. Desde escolher uma região geográfica, ou idade, ou gênero, ou até mesmo algum comportamento que essa pessoa tenha na rede social ou na internet, né? Então, você pode receber um conteúdo não necessariamente porque você engajou, você estava vendo certo tipo de conteúdo, mas porque você foi segmentado com alguns critérios. Então, e as empresas, eles ganham dinheiro com o objetivo que foi alcançado. Então, eu quero que um certo público veja o meu vídeo, ou curta o meu vídeo, ou entre no meu site. Então, eles fazem com que aquele conteúdo chegue para pessoas que interagem com aquele tipo de formato. O que é a pedofilia? A pedofilia é uma patologia, tá? Todo pedófilo é um doente que precisa de tratamento, mas isso não diminui a responsabilidade dele em prejudicar tantas crianças com a sua doença. A pedofilia, ela está na mídia quando uma criança é exposta na internet, fotografias que a família expõe, os pais não sabem até onde vai chegar aquela fotografia, e o que aquele pedófilo que pode ter acesso a essas imagens pode fazer em relação a essa criança. Tá? Então, não deve expor, deve ter controle, sim, do que a criança vê, deve ter filtro no computador que a criança usa para jogar, porque os pedófilos eles usam 1000 maneiras para chegar até onde uma vítima que eles desejam. Uma questão que eu acho muito importante e que isso precisa ser trabalhado dentro da sociedade e na mídia, uma questão muito séria a respeito da pedofilia. Os casos de pedofilia, eu, como terapeuta, tenho visto isso. Acontece normalmente dentro da própria família. Em casos muito graves, onde a gente se choca muito ainda de entender que um elemento da família próximo à criança
é ele que está tocando, é ele que está estimulando. E tem uma questão muito importante. O estímulo que o pedófilo provoca na criança pode trazer nela uma sexualidade primitiva ainda, muito nova. Precoce, que se amadureceu antes da estação própria, que ficou maduro antes do tempo ideal. Prematuro, que se produz antes do tempo normal. Formado antes da idade, física ou mental. Quais são as principais motivações para que crianças e adolescentes busquem a precocidade nos dias atuais? Tá. Eu acho que a gente pode pensar primeiro em diferenciar entre fatores, né? Acho que primeiro, se a gente for para fatores sociais, culturais, eu acho que a gente tem uma pressão hoje em dia um pouco maior para essas conquistas cedo, assim, para pensar em cada vez os jovens conquistam as coisas mais cedo, isso é algo que é valorizado pela sociedade, né? Então, acho que isso é algo que vai influenciando também. Acredito que a influência das mídias sociais também, porque aumenta também a exposição desses jovens a essa aparente, eh, esse aparente amadurecimento, esse aparente, eh, sucesso dos outros jovens da mesma idade, que possam estar conseguindo as coisas cedo e muito através da mídia também, né. Então acho que as redes sociais hoje em dia elas, com esse poder de monetização, elas acabam atravessando esse lugar de recompensas mais rápidas, então acho que essa parte também influencia bem. E essa cultura mesmo da instantaneidade, né, que são resultados rápidos, né, nesse mundo tão acelerado e a gente fica com é muito longo o processo de você estudar, esperar para fazer uma pós-graduação, para colher os frutos. Acho que a gente pode pensar também, diferenciar um pouco, para dentro de contexto familiar, contexto escolar também, então às vezes expectativas de pais, né, de comparação, de esperar que essa criança, eh tenha uma excelência acadêmica muito rápida, então a gente começa a cobrar cada vez mais cedo também que a criança comece a estudar para o vestibular, né, algumas pensando agora até um pouco no sistema educacional, algumas escolas incentivam muito essa competitividade, e até uma superproteção, acho, pensando nessa limitação, assim, de não deixar que esse jovem experimente outras coisas, uma vida de lazer, né, um tempo livre, o ócio, que é tão importante também. Acho que pensando um pouco também, não dá pra gente excluir contexto econômico, né, então às vezes, tem uma questão também da gente pensar que a crença de começar cedo garante uma melhor posição no mercado futuro. Então, isso acaba sendo mais incentivado também numa população que tem um pouco mais de urgência nessa questão financeira e essa aceleração de produção, enfim, acho que essa incerteza econômica é algo que também vai pesando, assim. Convivência, substantivo feminino. Ação ou efeito de conviver. Modo de vida em que se pode partilhar. Vida em comum. Convívio diário. O relacionamento estabelecido entre pessoas que convivem diariamente. Convívio próximo e contínuo. Intimidade. Convivência escolar. Como a gente vive em sociedade, nós aprendemos com os iguais, a gente aprende por exemplos. Então, em todo lugar que existem um conjunto de pessoas, seja na escola, ou no clube, ou no hotel, enfim, todas as vivências sociais que eu tenho, elas me ensinam. Então, se eu convivo com crianças ou com adultos, se eu vivo com um entorno que estimula de alguma forma a minha adultização, eu vou ter sempre uma possibilidade de desenvolver comportamentos nesse sentido. O ambiente da escola é repleto de pessoas que convivem. Logo, o grupo social estimula o próprio grupo social. Convivência familiar. Então, uma preocupação que eu tenho é em relação ao uso de redes sociais. Então, com as minhas filhas a gente evita isso, a nossa família tem evitado esse tipo de uso. Então, o que assiste, não só em redes sociais, mas também programas de televisão,
as escolhas que elas fazem das coisas que elas assistem, eu acho que interferem bastante. Então, a gente está sempre de olho no que tipo de programa que elas estão assistindo, porque às vezes algo muito inofensivo, que parece inofensivo, como assistir um videoclipe de algum artista, aquilo já pode trazer elementos que a criança quer reproduzir, mas ela é só uma criança. Além disso, músicas. Então, não só o assistir, né, as imagens, mas também o tipo de música que tem disputado, as letras, o que está ali por trás, o que é falado. Identidade, substantivo feminino. Conjunto das qualidades e das características particulares de uma pessoa, na qual é possível sua identificação e seu reconhecimento. Documento de identificação, comprovante de que alguém é a pessoa que se diz ser. Carteira de identidade. Levando em conta a hipersexualidade e a adulteração infanto-juvenil, quais são as principais consequências psicológicas que as crianças tendem a apresentar devido ao contexto contemporâneo? Bom, acho que primeiro uma dificuldade de construir uma identidade, né, apropriada para a idade. Acho que a adolescência ela tá começando a ficar um pouco perdida entre como me portar como uma criança não dá mais, mas aí eu tento me portar como um adulto, e aí esse personagem do adolescente, ele tá ficando um pouco mais confuso de ser alcançado. De uma confusão identitária mesmo, assim. Acho que isso colabora para esse cenário. Crise de autoimagem também, então cada vez a gente fica com mais casos mais frequentes de insatisfação corporal, até esse abuso do uso de mídias, né? Uma comparação o tempo inteiro com outros corpos, com outros jeitos de existir. Então, essa distorção da autoimagem também é um efeito. E sintomas de humor, né? Ansiedade e depressão, assim, esse aumento de transtornos emocionais está cada vez, em idades mais precoces, né? Está cada vez mais frequente. Conclusões. Com as diversas entrevistas que nós realizamos, eu acredito que a gente conseguiu recolher muitas informações, né? E abordar esse tema realmente de forma mais completa. É óbvio que é um tema ali extremamente grande e que tem ali muitos subtemas, né, subtópicos que a gente também poderia abordar, mas a gente queria fazer ali um documentário um pouco mais breve, né? No início da nossa pesquisa, a gente focou muito mais em tentar descobrir os padrões da pedofilia no nosso dia a dia. E com isso, a gente criou uma abordagem que era basicamente a normalização da pedofilia. Só que depois de muito pesquisar e muitas conversas com os nossos docentes do colégio, a gente descobriu que seria muito mais efetivo a gente trocar a palavra normalização por habitualização, uma vez que a pedofilia não é algo normalizado, ou seja, não está dentro das normas. Ela é apenas habitualizada, ou seja, ela está inserida nos pequenos detalhes do nosso dia a dia que a gente não percebe. E a gente acaba replicando, ou a gente acaba não percebendo. É algo bem estrutural. Uma coisa que a gente trabalhou bastante durante o nosso trabalho foi justamente a habitualização da pedofilia. A habitualização da pedofilia é basicamente inserir falas problemáticas no nosso dia a dia e continuar reproduzindo elas. Um bom exemplo disso é quando uma menina ela acaba menstruando e a pessoa fala: nossa, já está virando mocinha. Mocinha? Menstruação ocorre geralmente de 9 a 12, 14 anos. A criança é ainda uma criança, ela não está virando mocinha. E a partir do nosso projeto, eu vi que a adultização continua desde a antiguidade, considerando as crianças como mini-adultas, fazendo auxiliarem os trabalhos dos adultos. Mas, hoje em dia, as crianças não são mais obrigadas a trabalharem ou agir como adultos. Mas isso continuou até agora. De outra forma. Outra coisa que também a gente viu é a respeito dos meninos, porque a gente pensa em adultização, a gente foca muito mais nas meninas. Os meninos, por exemplo, a adultização deles é algo muito mais comportamental. A gente normaliza muito que eles falem, por exemplo, palavrões. Tenham comportamentos mais adultos, enquanto as meninas fiquem mais focadas na imagem. E eu acredito que a gente conseguiu entregar ali um pouquinho dessa conscientização que a gente queria trazer. E a gente queria fazer com que as pessoas enxergassem, né, então, nos diversos
âmbitos ali, né, nos diversos contextos, então um contexto familiar, um contexto histórico, perceber como que a adultização ela foi crescendo, como ela foi sendo construída, né? Quais são as consequências e por assim vai. Outra coisa muito importante também para mim, nos meus dias de pesquisa com o meu grupo, foi que a gente percebeu que a infância era algo muito subjugado, ou seja, as pessoas não tinham desenvolvimento no quesito da infância, ou seja, a infância não era importante. Por exemplo, na antiguidade, as crianças eram feitas de escravas, basicamente, para fazer trabalhos manuais. Então nunca viram a infância como um processo crucial do desenvolvimento do ser humano, para ele se desenvolver como pessoa. E isso é uma coisa muito importante, porque a gente pode começar a mudar isso hoje em dia. Então, valorizar mais a infância. E durante a nossa pesquisa, eu creio que uma das partes que mais me chamou a atenção foi justamente a proteção da criança e do adolescente nas redes sociais. Proteção, eu me refiro, por exemplo, existem muitos influenciadores que acabam por postar as suas crianças para divulgar um pouco mais da sua vida ao público. Não só influencers, claro, tem pessoas que não são famosas nem nada, mas gostam de compartilhar a vida um pouco com familiares e amigos e afins. Entretanto, esse ato de compartilhar, talvez, a foto da sua criança ou adolescente é extremamente prejudicial, visto que a criança não está querendo necessariamente se expor e é muito possível que predadores ou outros tipos de pessoas mal intencionadas utilizem a foto dessa criança porque é de extremo fácil acesso você pegar essa imagem e utilizar. Para as crianças, os adultos são seus ídolos e elas querem ser como eles. Tipo, usando as roupas curtas, assistindo vídeos inadequados para a sua idade ou até mesmo gravando esses vídeos. Hoje em dia, não é como era na minha infância, porque as crianças hoje em dia estão só vendo os celulares ou até falam as falas inadequadas para a sua idade ou tentam agir que nem adultos. É importante ressaltar que isso é um projeto escolar, né? Mas com pequenos passos nós vamos conseguindo ter grandes impactos. E eu acho que isso é o mais importante, né? A gente está se esforçando para conseguir atingir o máximo de pessoas possível e tentar realmente fazer a diferença.